Suponha que essa seja uma agenda de atendimento fictícia, a gente está supondo aqui, aonde na segunda-feira você vai atender 4 pacientes, o Antônio, o Roberto, a Camila e a Beatriz. Vai atender muito mais, mas daquele universo de pacientes que você tem, esses 4 aqui você identificou como situações de estômago. Então, um tinha uma leucoplasia, outro tinha uma ceratose friccional, outro tinha afta e outro tinha manchas no lábio, que foram no primeiro momento diagnosticadas como quelite actínica. Isso é março. No mês seguinte, você vai ter 3 daqueles pacientes retornando, porque as patologias indicavam isso. Passou 2 meses, talvez só uma delas retorne, aquela que tinha afta, porque ela tinha então uma patologia que recorreu. Passou mais um mês, aquele lá da ceratose friccional está no prazo de acompanhamento para ver como a lesão está se comportando. Passou mais um mês lá, estamos em julho, nós temos o retorno agora de 3 pacientes. Uma nova recorrência das aftas, a paciente de quelite actínica que vai ficar em controle permanente, aqui então está o desfecho do caso. O paciente de leucoplasia que também vai ter que ficar em controle permanente, aí esse intervalo a gente vai jogar de acordo com o comportamento da lesão, com os fatores predisponentes, com os outros hábitos associados. E aquela então que teve alta, porque não precisava mais de acompanhamento, porque era uma ceratose friccional. Isso é a suposição de um dia da semana, onde você teve 4 pacientes relacionados à estomatologia ou identificou essas circunstâncias nesses pacientes e como isso aqui foi jogado ao longo do tempo. Agora você pega o dia seguinte. Na terça-feira, você tem outros 4 pacientes com situações distintas. Um veio para trocar a dentadura e tinha candidíase, e aí então vai ser feita a troca da prótese, vai ser feito antes o tratamento da candidíase. Nós vamos ter um retorno no mês seguinte, lá em abril, e aí, se a prótese ficar legal, ela vai fazer só as consultas de retorno de acompanhamento da prótese, porque a candidíase já foi resolvida. A Rita, que é uma nossa paciente com herpes, então ela volta dali 2 meses com recorrência de herpes, e volta dali 2 meses de novo, e vai voltar cada vez que ela tiver recorrências para fazer os tratamentos. E aí, bom, tem mais de uma maneira de tratar a herpes. Isso pode ser tratado com medicação, isso pode ser tratado com laser terapia, são aspectos que nós vamos discutir ao longo do curso. Aí um paciente cirúrgico, então Pedro, ele foi operado, ele voltou no mês seguinte, recebeu alta, acaba desvinculando em função daquela uma necessidade em particular. O Henrique era um tabagista sem lesão, mas vai ficar em controle, está na faixa etária do câncer de boca, tem um fator predisponente importante, pode ou não ter história familiar para o câncer de boca, isso vai influenciar nos intervalos de retorno que esse paciente vai ter que ter. O que a gente não pode é deixar de conversar, deixar de explicar o risco desse paciente e deixar de acompanhar ele. Nós já dissemos em outra oportunidade o quanto as pessoas estão acostumadas a fazer esse tipo de prevenção para câncer de mama, de próstata, de intestino, de colo de útero, e como nós, cirurgiões dentistas, estamos acostumados com esse tipo de trabalho quando se refere à cárie e à doença periodontal, e a gente deve estender isso para todas as outras alterações da boca. Passamos para quarta-feira, outros 4 pacientes que nós identificamos necessidades. Líquen plano é um paciente que vai ficar em controle permanente, é imprevisível a cura do líquen plano. Úlcera traumática por prótese, vai ser tratada a úlcera traumática e depois então de realizada a cura, ou de observada a cura da lesão, ele vai acabar recebendo alta. Língua geográfica também é um paciente que pode fazer controle eventual de acordo com a sintomatologia, não por causa de algum risco da patologia em si. Um paciente jovem com ceratose por causa do aparelho ortodôntico, acompanha protegendo os brackets, vê como as manchas brancas vão se comportar. Na quinta-feira, mais 4 pacientes, um deles apresentava um nevus no palato, vai ser operada, houve o diagnóstico conclusivo, vai receber alta. Síndrome da ardência bucal, a nossa paciente Ivone. Esse é um problema de difícil condução, não tem uma solução definitiva e que talvez esse paciente tenha que recorrer ou fazer novas consultas de retorno, reconsultas, para tentar manejar a sintomatologia da síndrome da ardência bucal. Afta, a gente já teve um caso aqui, outro caso na semana.
mesma situação anterior. Esse paciente vai sendo distribuído ao longo dos meses. Então vocês vão percebendo o quanto isso vai aumentando e alavancando a nossa agenda, o nosso atendimento. Granuloma piogênico é um paciente que vai ser operado, mas que precisa também de tratamento dentário para que o fator predisponente seja identificado e seja removido, porque senão granuloma piogênico recidiva. Vou cobrar consultas de retorno? Sem dúvida que vou cobrar consultas de retorno. Alguns convênios pagam em intervalos de 15 dias, outros pagam em intervalos de 30 dias. Se é um paciente particular, a gente tem que determinar no nosso consultório qual é o tempo, se vai ser 15 ou se vai ser 30 dias, onde essa consulta de retorno para ver o resultado do tratamento ela não é cobrada. Mas as consultas subsequentes, por novas necessidades ou por causa desses acompanhamentos longitudinais, elas são sim cobradas, são consultas de muita responsabilidade